você mesmo, se você prestar atenção. O salmista, quando ele declara esse salmo, ele nos deixou algo muito importante acerca da oração. Que a oração não são palavras repetidas, palavras jogadas ao vento, palavras decoradas que você decorou e simplesmente profere elas quando querem falar com Deus. Mas oração é você consultar primeiro a sua alma, consultar como você está, e aí começar a falar com o teu Deus acerca da tua situação. Amém? E nem sempre nós estamos 100%, essa é a verdade, né? Tem aqueles dias que nós estamos no estreito. Tem aqueles dias que você acordou e você não quer falar com ninguém. Você não quer receber nenhuma mensagem, você não quer receber nenhum bom dia, porque é o teu momento, é a tua situação. E o importante é a gente entender isso, que Deus, Ele não espera ouvir de nós as mesmas palavras que nós falamos todas as vezes que entramos em sua presença e queremos falar com Ele. Deus quer ouvir de fato como nós estamos neste momento. Como é que você está nesse momento? Amém? Queridos irmãos, quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na PIB Tambiá em Mari. Glorificar a Deus pela vida da minha esposa que está ali, sempre na minha companhia, a missionária Josilene. Louvar a Deus pela recepção do dia de hoje, né? Na casa do meu irmão Everaldo, da nossa irmã Maria. Coisa do céu, amém? Glória a Jesus. O maná lá é forte, viu? O maná é forte, graças a Deus. Deus é fiel. Foi um dia muito bom, um dia muito proveitoso na comunhão, na koinonia. Koinonia quer dizer comunhão, juntamente com os irmãos ali. Realizamos o batismo do irmão Everaldo, da irmã Maria, né? Juntamente com o nosso missionário Rivaldo e alguns irmãos que estiveram ali conosco, para a glória do Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia, e eu tenho uma palavra muito forte para ministrar. E ultimamente eu tenho ministrado aquilo que Deus está falando no meu coração. Eu não estou interessado se você vai sair daqui dando glória a Deus. Eu não estou interessado se o fogo vai descer aqui. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é pregar uma palavra aqui agora, que você, quando terminar esse culto, você vai para casa pensando na palavra que foi ministrada, e você vai passar o resto da semana mastigando essa palavra. A palavra que confronta é a palavra que liberta, é a palavra que sara, é a palavra que transforma. Um certo estudioso, ele disse que nós não podemos ser formadores de pessoas que apenas repetem informações. Pastor não pode ser um formador de pessoas que só repete informações. Mas pastor precisa ser alguém capaz de criar e desenvolver mentes capazes de pensar. Por que que eu sigo a Cristo? Por que que eu estou aqui sentado nessa cadeira em um domingo onde eu poderia estar em qualquer lugar? Por que que eu entreguei a minha vida a Jesus? Então, o nosso objetivo é fazer você pensar, você refletir dia após dia. Por que que você segue a Cristo? Então nessa noite eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza. E eu quero ser muito sucinto naquilo que eu gostaria de ministrar nesta noite, queridos. Porque eu acredito que Deus vai falar aquilo que Ele já determinou falar nessa noite. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João,
Procure o capítulo 13 e apenas o versículo 27. Glorificado seja o nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros. Glória a Jesus. Que Deus continue abençoando vocês, capacitando e vos dando graça. A recompensa maior vem do céu, por tudo aquilo que nós fazemos aqui para o Senhor. O reconhecimento é notório, mas a maior recompensa vem do céu. Que Deus os abençoe. Ministério Louvor também. Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu negócio é pregação, não é cantar não, irmãos. Eu canto assim só no chuveiro para Jesus, com medo da mulher não reclamar ainda, viu? Porque é ruim mesmo, cantando é ruim. Me desculpe. Amém? Mas vamos pregar que é melhor pregando. Eu cantando sou um excelente pregador. Irmãos, olha o que diz o texto. Quem encontrou, diga amém. Assim diz o texto. E após o bocado ou o pedaço de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Repito, para você frisar na sua alma e no seu coração. E após o pedaço de pão, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Melhora o meu retorno, por favor, aqui, meu sonoplasta. E olhe para cá. Carinhosamente eu quero convidar você a olhar para o seu irmão e dizer assim: meu irmão, aquilo que você já determinou no seu coração, nem Jesus é capaz de fazer você mudar de ideia. Olhe para cá. Lucas capítulo 11 vai nos declarar que Jesus, ele sobe ao monte e passa toda a noite em oração na presença do Deus Pai. E logo pela manhã, quando Jesus desce daquele monte, ele olha para aquela multidão de discípulos, e dentro daquela multidão, Jesus, ele começa a chamar alguns. Ele olha para alguém e diz: vem Simão, vem Bartolomeu, vem Mateus, vem André, vem Tiago. E ele também vai dizer: vem Judas Iscariotes. E aí Jesus, ele escolhe dentre aquela multidão de discípulos, ele escolhe 12. E esses 12, ele dá o nome de apóstolos. Apóstolo quer dizer alguém que foi incumbido de uma responsabilidade. Alguém que recebeu a responsabilidade de passar à frente uma mensagem. Um apóstolo nada mais é do que um arauto, alguém que carrega uma mensagem. Jesus escolhe 12. E dentro desses 12 está Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando nós olhamos esse momento em que Jesus está escolhendo os 12, a pergunta que não quer calar é: por que Jesus escolhe Judas Iscariotes? Não era Jesus Deus? Não tinha Jesus a onisciência de Deus em prescrutar o coração e as intenções do coração? Então por que Jesus escolhe Judas? E aí eu precisei estudar um pouco acerca de Judas Iscariotes, para entender por que Jesus escolhe Judas Iscariotes.
Há um grande escritor brasileiro chamado Augusto Cury. Augusto Cury é um dos maiores psicanalistas e psiquiatras deste Brasil. E ele escreve, um livro muito famoso, muito conhecido, se tornou best-seller no Brasil, O Vendedor de Sonhos. Eu li esse livro e me apaixonei, porque Augusto Cury, ele faz uma avaliação psicológica da personalidade de cada apóstolo de Cristo. E pasme os irmãos, mas Augusto Cury chegou à conclusão de que dentre os 12, Judas era o mais equilibrado, o mais sensato, o mais inteligente. Em outras palavras, Jesus não errou quando escolheu Judas Iscariotes. E eu quero que você entenda também que a sua chamada não é e nunca foi um erro de Deus. Por alguma razão, Deus enxergou em você algo muito mais do que você é capaz de enxergar em você mesmo. Judas era inteligente, Judas era equilibrado. Não era à toa, queridos irmãos, que Judas ocupava um lugar de posição privilegiada. A primeira posição privilegiada era que Judas tinha um cargo de muita confiança diante do Senhor. Judas era tesoureiro do ministério de Cristo. Judas, ele era responsável em garantir que o ministério de Jesus, irmã Lucineide, não viesse à falência. Judas era aquele que carregava a bolsa com as ofertas que Jesus recebia no seu ministério. Ora, penso eu, acredito, conjecturo, que naquele momento em que Jesus olha para aquela multidão e percebe que aquela multidão está faminta, e Jesus entende que aquela multidão precisa se alimentar, e os seus apóstolos, mas precisamente Filipe, olha para Jesus e diz: mestre, 200 denários de pão não será suficiente para alimentar este povo. Penso eu que é Judas Iscariotes que olha a bolsa, analisa, calcula o que tem, cochicha no ouvido de Filipe e diz: Filipe, avisa ao mestre, eu já fiz as contas, nós só temos 200 denários de pão e não é suficiente para alimentar mais de 5.000 bocas. Ora, Judas era muito inteligente. A posição que Judas ocupava era uma posição privilegiada. Se você observar o cenário da Santa Ceia, quando diz a palavra que é na Santa Ceia que Jesus, ele revela aos seus discípulos e dizem: um dentre vós há de me trair. Diz a palavra que João, aquele que repousava sua cabeça no ombro do mestre, ele tem um diálogo com Pedro. E Pedro diz: João, aproveita a tua posição privilegiada. Tu estás com a tua cabeça encostada no ombro do mestre. Aproveita e pergunta a ele: quem dentre nós é o traidor? A palavra vai dizer, queridos, que Judas ocupava uma posição privilegiada. Sabe por quê? Porque a posição de Judas é tão próxima de Cristo que ele é capaz de pegar o pão e molhar com Cristo juntamente no cálice, apenas esticando o braço. Judas está próximo de Jesus. Judas está lado a lado com Jesus. Judas era alguém importante no ministério de Cristo. Chegou um momento na caminhada de Judas que Judas olha para Jesus
e começa a se preocupar com o seu futuro. Judas começa a entender que a mensagem que Jesus pregava era que ele deveria ser entregue na mão dos seus algozes. Ele deveria ser morto, crucificado, mas também ele ressuscitaria ao terceiro dia. Porém, a parte da ressurreição ao terceiro dia, Judas não entendeu. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que chegou o momento que ele procura os principais mestres da lei, doutores da lei, e a Bíblia vai dizer que ele vai vender Jesus. E ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Entende isso aqui nessa noite? Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, ele não estava vendendo Jesus por uma mixaria. Quando Judas vende Jesus por 30 moedas de prata, ele estava querendo garantir o seu futuro. Sabe por quê? Porque quando ele percebe a burrada que fez, quando ele percebe que traiu sangue inocente, que traiu o seu mestre, tomado de remorso, ele pega aquelas 30 moedas de prata, ele corre até os principais sacerdotes e dizem: eu traí sangue inocente, está aqui as moedas, eu não quero mais. Ele lança aos pés dos principais sacerdotes, e diz a palavra que depois desse momento, o que Judas vai fazer é terrível. Sabe por quê? Porque Judas, ele pensou o seguinte: eu não sou digno de perdão, o que eu fiz não tem perdão. E ele vai encontrar, aleluia, no suicídio, na morte, aquilo que ele achava que era a solução para o seu erro, para o seu pecado. Quando aqueles principais sacerdotes, missionário Rivaldo, pega aquelas 30 moedas de prata, eles dizem o seguinte: essas moedas, elas simbolizam sangue inocente, são moedas de sangue, nós não podemos pegar elas mais e depositar no gasofilácio. Vamos fazer o seguinte: vamos comprar com ela o campo do oleiro. Olha a quantia que valia essas 30 moedas de prata. Eles disseram: vamos comprar com elas o campo do oleiro. O que era, pastor, um campo de oleiro? Era um campo tomado de argila. E eu quero que você entenda que na cultura judaica o vaso tem uma grande simbologia, a argila tem um grande valor. Então Judas, quando decide trair Jesus, Judas estava dizendo o seguinte: pode até dar errado, o que ele está dizendo pode até dar errado, mas o meu futuro está garantido. Tem pessoas que estão caminhando com Cristo e duvidando do que Jesus tem na sua vida. Tem pessoas que estão caminhando com Cristo, mas estão em cima do muro, titubeando na fé, aleluia, tentando dar um jeitinho. Sabe por quê? Porque não acredita no que Jesus tem com ele, não acredita no que o seu Deus é capaz de fazer. Mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para te dizer: toma cuidado, vigia. Sabe por que vigia? Porque o que o mundo pode te oferecer não vale nada diante daquilo que Jesus, ele já te ofereceu, que é a vida eterna, a salvação da tua alma. Vigia. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que não se decidem, permanece em cima do muro, dizendo assim: pode até dar errado, mas eu vou dar um jeitinho de garantir o meu futuro. Aí começa a fazer o que não deve, começa a vender a sua chamada, o seu ministério, a sua salvação. E a mensagem nessa noite é forte, mas é uma mensagem para te despertar, para te sacudir e para te dizer: tem cuidado, crente. Oh, glória a Deus.
Se você quiser dar glória a Deus, fica à vontade. Oh, Jesus. A Bíblia vai dizer que certa feita, Jesus está no Getsemane. E olhe para cá, pense comigo. O cenário do Getsemane revela-nos muito mais do que um Cristo tomado em agonia. Muito mais do que um Cristo que, prevendo o que iria acontecer, ele está angustiado, está prostrado. Os seus batimentos cardíacos estão acelerados, sua pressão arterial está lá em cima. E por um instante, o seu corpo começa a responder da melhor maneira possível. Como, pastor? Suando sangue. É uma resposta natural. Quando alguém está sob uma grande pressão, ou dá um AVC, ou dá um aneurisma, a pessoa acaba morrendo. Mas Jesus não poderia morrer nem de AVC e nem de aneurisma. Então acabou tendo uma resposta natural do corpo: suar sangue. O Getsemane revela-nos muito mais do que isso. Revela-nos 12 homens que foram escolhidos a dedos pelo Mestre. Não foi um erro de Cristo, pelo contrário. Mas a Bíblia vai dizer que dentre estes 12 homens que foram advertidos por Cristo, dizendo: olha, vai chegar um momento que irão ferir o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus prepara os 12 para esse momento. Mas se você observar o cenário do Getsemane, dentre estes 12, o texto nos revela um traidor que com um beijo trai o Salvador. Judas Iscariotes, o equilibrado, o sensato, o inteligente, não foi tão inteligente para entender que o valor da sua salvação era muito maior do que 30 moedas de prata. Oh, glória! Revela-nos um Pedro que naquele momento esqueceu que Jesus um dia disse para ele: tu és Pedro, tu não mais és Simão. Simão era o teu nome até tu se encontrar comigo. Tu eras uma pessoa sem equilíbrio. Tu eras uma pessoa, aleluia, instável, inconstante, porque o teu nome diz isso. Mas a partir de hoje tu és Pedro, pedra, rocha. Revela-nos um Pedro que esqueceu quem Jesus disse que ele era. Sabe por quê? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro que, diante daquele cenário de opressão e perseguição, ele puxa a sua espada e, de forma muito precipitada, podendo colocar em risco a vida não apenas de Jesus, mas de todos os demais, ele puxa a sua espada, ele mete a espada na orelha do soldado Malco e dissipa a sua orelha. Revela-nos mais 10 homens que, se você olhar desse momento em diante, do momento que Jesus é capturado no Getsemane até o momento que Jesus está na cruz, antes dele dizer está consumado, a gente não vê nenhum desses 10. Onde é que eles estavam? Para onde eles foram? Que caminho eles tomaram? Quando a Bíblia vem falar, fala de João, porque João permaneceu aos pés da cruz, ao lado da mãe de Jesus, Maria, a consolando.
E é o próprio Jesus que diz isso para nós. Ele olha para baixo, ele vê Maria aos pés da cruz, vê João ao lado de Maria, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Mas para onde foi os outros? Para onde foi Pedro? Judas deu cabo da sua vida. Para onde foram os demais? Para onde foi Pedro? A Bíblia vai dizer para nós, queridos irmãos, que nesse momento aqui, do versículo 27, observe o texto, por favor, leia novamente comigo. Leia novamente comigo o versículo 27. Olha o que diz o texto. Após o bocado, após ter molhado o pão com Cristo, porque tem gente que está assim, irmãos, está molhando o pão com Cristo, mas no seu coração já determinou, dizendo: a partir da manhã eu desisto. O pecado que eu disse que eu não iria cometer, eu vou fazer. Tem pessoas que estão assim, estão molhando o pão com Cristo, dizendo: eu tenho comunhão com Ele, eu tenho comunhão com Ele. Mas olha o que diz o texto. Que Jesus vai dizer: olha, Judas, o que tu tem para fazer, faz logo. Em outras palavras, tu estás sentado na mesa, tu estás molhando o pão comigo, mas no teu coração tu já determinou me trair. A pergunta é: por que Jesus não evita? Por que nesse momento Jesus não para Judas? Por que nesse momento Jesus não insiste com Judas em não fazer, em não traí-lo? Entenda, meu irmão, minha irmã, que tem coisas que Deus vai permitir você passar para desafiar a tua fé, para provar aonde está o teu coração, querido. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de alma, de sentimento. E eu quero dizer a você nessa noite que ninguém que está aqui nessa noite não está passivo, está imune de um dia chegar numa situação, olhar para a sua alma e se sentir tão obscuro, tão preso, tão ferido, tão machucado, tão decepcionado, que não venha cometer um erro. Que não venha cometer um erro. O que sucede aqui é interessante, porque Jesus não vai parar Judas, irmã Érica. Pelo contrário, Jesus vai dizer: Judas, o que tu determinou no teu coração, nem eu sou capaz de mudar. E quando eu estava sentado aqui, Deus falava comigo e dizia: tem pessoas que estão aqui, que já determinaram fazer o que não agrada ao Senhor. E Deus está dizendo: ei, psiu, põe um pé no freio. Isso pode custar a tua vida. Isso pode custar a tua vida. Isso pode custar a tua salvação. Mas você pode fazer diferente. Sabe por quê? Olha para cá. O querer e o efetuar pertence a cada um de nós. Se você olhar para o cenário bíblico, observe que quando Caim determinou matar o seu irmão Abel, Deus não interpôs e não pediu para ele parar. Pelo contrário, o Senhor disse: Caim, eis que o pecado jaz à porta,
cabe a você dominá-lo. Se tem uma coisa difícil, meu irmão, é a gente lidar com coisas do coração. Ô, meu irmão, tem pessoas que cuidam do corpo, cuida do espiritual, mas esquece do centro de suas emoções, que é a sua alma, o seu coração. Tem pessoas que são gigantes na fé, grandes pregadores, homens e mulheres de Deus, mas são frágeis no que diz respeito ao coração. Esquecem de cuidar dele. E o interessante é que quando nós olhamos o cenário bíblico, nós vemos pessoas cometerem erros terríveis, só porque não conseguiram tratar com o seu coração. O coração é da onde procede a fonte da vida. Se você olhar, por exemplo, para Absalão, Absalão não conseguiu entender que o seu irmão, por parte de pai, Aminon, cometeu um deslize, um erro. Naquele dia que ele determinou, dizendo assim: é hoje que a minha irmã Tamar vai entrar por essas portas, e ela não vai sair sem que eu antes abuse da sua pureza. Absalão, sendo irmão de Tamar, irmão por parte de pai e de mãe, e irmão de Aminon por parte de pai. Absalão, quando ficou sabendo que a sua irmã havia tido a sua pureza violada, Absalão disse: minha irmã, fica quieta, não diz nada a ninguém. A Bíblia vai dizer que se passam 2 anos. Quantos anos? 2 anos. 2 anos. Absalão prepara um banquete na sua casa, manda uma carta ao rei Davi e diz: rei, meu pai, eu estou dando um banquete, e eu peço que o Senhor permita que os meus irmãos venham para o meu banquete, em especial Aminon. Davi até pensou, dizendo: não, ele não esqueceu. Eu sei que foram 2 anos, mas ele não esqueceu. A Bíblia vai dizer que Davi, permitindo o missionário Rivaldo a presença de Aminon no banquete de Absalão, Absalão, ele lembrou. Absalão se deixou ser dominado por aquela raiva, aquela falta de perdão na sua alma. Absalão não conseguiu conter os impulsos do seu coração. E diz a palavra que ele contrata uns homens e diz assim: olha, quando o meu irmão chegar, pode matar. Se passaram 2 anos, mas para mim é como se foi ontem. Oh, glória! Deus está visitando corações aqui nessa noite e está revelando, oh glória, corações aqui que precisam perdoar, corações aqui que precisam entender que o que aconteceu na sua vida, oh glória, você precisa lançar no mar do esquecimento, lançar na cruz do Calvário, porque você precisa seguir em frente. Falar de coisas do coração não é fácil, querido. Judas não conseguiu. Judas não conseguiu viver com a culpa de ter traído o mestre. Judas não conseguiu conviver com a culpa de ter sentado na mesa que Jesus sentou, partir do pão que Jesus partiu, provar dele, tomar o cálice que Jesus tomou, e mesmo assim não ter tido a capacidade de desistir de trair o mestre. A culpa no coração de Judas o leva ele a dar fim à sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que outro camarada, por nome Pedro, cometeu o mesmo erro de Judas.
o mesmo erro de Judas. Também traiu Jesus, também estava na mesa. Mas a Bíblia vai dizer que quando Judas nega Jesus, ou melhor, perdão, quando Pedro nega Jesus, Pedro nega Jesus não porque a situação o levou a negar Jesus, porque antes Jesus o advertiu e disse: Pedro, fica sabendo que ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. A Bíblia vai dizer que Pedro, certa feita, disse: olha, mestre, fica sabendo uma coisa, todos eles aqui podem te negar, mas eu, jamais. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Oh, como nós somos provados pelas palavras, sim ou não? Sim ou não? Vigie com o que você fala, porque você vai ser provado um dia. Oh, glória. Pedro nega Jesus, queridos. Mas tem uma diferença. E se você não der glória aqui, é porque você não está ligado nessa palavra. Tem uma diferença grande. Quando Pedro nega Jesus, ele se permite, olhe para cá, ele se permite chorar. Ele rasga o seu coração. Tem pessoas que sofrem muito porque não conseguem chorar. Tem pessoas que estão apodrecendo por dentro, o coração está secando, a alma está ficando amarga, podre, porque não se permite rasgar o coração e se derramar. Pedro chora amargamente, diz a palavra, mas ele não fica por aí não. A Bíblia vai dizer para nós que quando Jesus ressuscita ao 3º dia, Maria Madalena é a primeira a avistar o Cristo ressurreto. E ela está tão alegre, com aquilo que ela ouviu de Jesus. E o que ela ouviu de Jesus foi: olha, vai, avisa os meus discípulos que eu irei adiante deles para a Galileia, assim como eu vos disse. Mas também avisa a Pedro. Avisa a Pedro. Por que Pedro? Porque ele me negou. Por que Pedro? Porque ele quebrou uma palavra. Por que Pedro? Porque ele sentou na mesa comigo. Ele provou do pão. Ele comeu do pão. Tomou do sangue. Mas mesmo assim traiu o mestre. Então imagina como é que Pedro estava, tomado de remorso, tomado de culpa também, assim como Judas. Mas a diferença, querido, é que Pedro, ele erra. Olhe para cá, Pedro erra, mas Pedro não se isola, Pedro não fica só, Pedro não se tranca, Pedro não se tranca no seu labirinto psicológico de culpa. Pelo contrário, Pedro, ele corre e ele vai buscar ajuda, sabe aonde? Na igreja, no meio dos irmãos. Pedro está na igreja. Pedro errou, mas está na igreja. Pedro entende que igreja é lugar para quem erra. Pedro entende que igreja é lugar para quem um dia pisou na bola com Deus, mas quer conserto. Pedro entende que igreja não é lugar de um estar apontando o outro e dizendo: tu tem pecado, o teu pecado é pior do que o meu. Não, igreja é lugar de pecado ser perdoado e de receber restauração. E vai ser isso que vai salvar Pedro. Vai ser essa igreja, a igreja que acolhe, a igreja que abraça, a igreja que diz assim: tu errou, mas nós continuamos te amando. Tu errou, mas nem por isso somos melhores do que você. Vem para junto, vem para o meio da igreja. Pedro entende isso.
É lá que Pedro está, no meio da igreja. Depois que erra com o mestre, irmã Érica. E vai ser isso que vai ser determinante para Pedro não ter o mesmo fim que Judas Iscariotes. Talvez tem pessoas aqui que erraram durante essa semana, ou tem errado com Deus durante esses meses, e você pensou assim: eu vou deixar a obra, eu vou me afastar do evangelho, eu vou me isolar. Eu percebo que para mim não tem perdão. Eu percebo que é como se tivesse dedos me apontando. O Senhor está dizendo: fica aqui na igreja. Oh glória, fica na igreja, permanece na igreja, porque a igreja, oh glória, a igreja vai ser na tua vida medicina para a tua alma. A igreja vai ser canal de restauração para a tua vida espiritual. É na igreja que você vai receber força, ânimo. É na igreja que você vai receber renovo. É na igreja que o Senhor vai te dar livramento. É na igreja. O Senhor disse: avisa Pedro. Oh Maria, esquece não, avisa Pedro que ele errou, mas o meu amor por ele não muda. Não mudou. Você faz ideia a alegria de Pedro em ter recebido aquela palavra? A Bíblia vai dizer que quando Pedro se encontra com Jesus após a ressurreição, o que Jesus pergunta a Pedro é muito forte. Jesus chama Pedro para um diálogo e diz assim: Pedro, vem cá. Olha só, irmão, que coisa linda. Só Jesus faz isso. Pedro, vem cá. Isso é Jesus conversando com Pedro. Me diz aí, tu me ama, Pedro? Pedro baixa a cabeça e diz: Senhor, tu sabes que te amo. Mas o cara errou com Cristo. 3 vezes Jesus interroga Pedro: Pedro, tu me amas? As 3 vezes que Pedro negou Jesus, Jesus fez uma pergunta para cada vez que ele negou Jesus: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Segura isso aqui, você vai receber agora de Deus. Não é porque você errou que você não ama o Senhor. Quem ama também erra, meu irmão. Quem ama também erra. Não é à toa que você está tanto tempo com essa pessoa que está do teu lado agora. Teu esposo, a tua esposa. Sabe por quê? Porque até quem ama, às vezes, esquece o valor e a importância daquilo que ele diz que ama. Eu quero que nessa noite você saia daqui. A mensagem eu vou finalizar agora. Não tenho mais o que pregar, não vou encher linguiça. Quero confrontar você nessa noite. Você veio a esse culto, é culto de Santa Ceia. A minha pergunta é: você vai comer do pão? Você vai tomar do sangue? Mesmo o teu coração já tendo determinado o que você pretende fazer? Você vai fazer como Judas Iscariotes? Dizer: Senhor, eu estou contigo. Estou contigo. E amanhã você vai trair o mestre? É isso que você vai fazer? Eu queria convidar você a refletir que a igreja não é lugar para apontar o seu erro.
Se a igreja fosse lugar para apontar erro, eu seria o primeiro a descer desse altar e ir embora. Porque eu não sou melhor e nem mais perfeito que você em nada. Mas a igreja é o lugar de dizer para você que você pode ter errado, mas isso não muda em nada o que Deus sente por você. É melhor que você permaneça aqui na igreja como você está, porque é aqui na igreja que Cristo vai te visitar. É aqui na igreja que Cristo vai restaurar a tua vida espiritual, vai restaurar as tuas forças, e você vai poder dizer firmemente ao Senhor: Senhor, Tu sabes que em meio a tanta prova, tanta luta, tantas razões para desistir, para parar, tantos os convites do mundo, Tu sabes que eu te amo. Mesmo não sendo perfeito como eu gostaria, Tu sabes que eu te amo, Senhor. Curve sua cabeça. Me permita orar nessa noite. E eu só queria que aqueles que têm uma causa a confessar ao Senhor, é você e Deus, querido, agora. Eu não sei como é que está a tua alma, o teu coração. Às vezes estamos tomados de tantos sentimentos ruins, que nós começamos a desacreditar no projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes só vemos as fatalidades, as coisas ruins que acontecem ao nosso redor, e esquecemos de enxergar as pequenas e grandes bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Somos tão inquietos, irmãos, por aquilo que nós não recebemos ainda de Deus, que esquecemos de ser gratos, de dar graças ao Senhor por aquilo que já recebemos da parte de Deus. A vida, o bem mais precioso, mas uma oportunidade de acordar, enxergar, contemplar o sol, contemplar a luz, contemplar a família, o filho, a esposa. Eu queria que você fizesse uma oração ao Senhor aí no seu lugar e começasse dizendo assim: Deus, me perdoe, porque o Senhor sabe que no fundo, muitas vezes eu pensei em desistir. Eu pensei em fazer como Judas Iscariotes, colocar preço na minha salvação, preço esse que o Senhor já pagou por mim na cruz do Calvário, preço de sangue, preço de cruz. Queria que você começasse dizendo: Senhor, me perdoe, porque eu não tenho me comportado como o Senhor gostaria que eu me comportasse. Eu tenho andado titubeando na fé, na dúvida. Estou em cima do muro, Senhor. Estou preocupado mais com o meu futuro, com aquilo que eu quero para a minha vida aqui na terra, do que com aquilo que o Senhor me prometeu no céu. Será que você pode fazer uma oração assim, sincera, aberta, transparente com Deus? Será que você é capaz de abrir o seu coração, a sua boca e dizer: Deus, é assim que eu sou, sem capa, sem máscara, é assim que eu sou, Deus, diante do Senhor, é assim que eu sou. E eu estou aqui na igreja hoje, porque eu não quero que o meu fim seja como o de Judas Iscariotes. Eu não quero sucumbir, ó Deus, ó Pai, e morrer espiritualmente, perder a minha salvação, me distanciar do Senhor para sempre. Mas eu prefiro ser como Pedro, reconhecer que errei, reconhecer que falhei. E eu estou aqui nessa noite porque eu corri para buscar do Senhor o perdão, a restauração, o abraço do Senhor, ó Deus, o fortalecimento. É por isso que eu estou aqui, Deus. É por isso que eu estou aqui. Você pode orar assim? Vou lhe dar 30 segundos para você orar assim. 30 segundos. Curva sua cabeça.
Oh Deus. Pai, o nosso grito nessa noite é de perdão. O nosso grito nessa noite é de perdão, Senhor. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, Deus, porque acabam se trancando no seu labirinto espiritual, entra nesse quarto escuro de culpa, fecha a porta por dentro e não deixa ninguém entrar. Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente, Senhor, porque ao invés de gritar pedindo socorro, pedindo ajuda, como Pedro fez, preferem, ó Deus, se isolar. Mas nessa noite o Senhor está falando aos corações aqui. Eu sei que tem pessoas aqui que estão contristadas, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo tocadas por essa palavra. Eu não preciso fazer nada mais do que pregar o que está escrito, para o Senhor falar com a tua igreja. Que igreja não é lugar de apontamento. Igreja não é lugar, ó Deus, de excluir quem erra. Igreja não é lugar, Senhor, de comparar quem é mais santo, quem é mais justo, quem é mais perfeito. Mas igreja, Pai, é lugar de tratamento. Igreja é lugar de tratamento, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nesse culto de Santa Ceia. É porque nós queremos ser tratados pelo Senhor. Queremos ser tratados pelo Senhor. Então começa nesse momento, Espírito Santo, se é verdade que o Senhor está nesse lugar, começa a visitar, Pai, agora cada coração, Deus. Começa a sondar cada alma nessa noite. Ó Deus, começa a renovar, Senhor. Começa a tocar, Deus, esse fardo pesado, essa culpa, Senhor, que esse crente tem carregado há anos, há tempos, há dias. Arranca agora, meu Deus, porque o Senhor falou na sua palavra: vinde a mim, todo que estiver cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então começa a arrancar agora, Espírito Santo. Começa a refrigerar, Deus, a alma do teu filho e da tua filha. Derrama renovo nessa noite. Você pode ficar em pé? Oh, glória. Mesmo sendo tão justos e tão perfeitos a ponto de não compreender quando você fechamos a porta. Deixamos de ser igreja. Oh, glória. Você pode dar um abraço nesse seu irmão aí, por favor? E diga a ele: bem-vindo à igreja. Diga assim, diga a ele: você não está só. Bem-vindo à igreja. Oh, glória. Bem-vindo à igreja, meu irmão. Aqui é lugar para você mesmo. Se não fosse a igreja, talvez você não estaria aqui hoje. Oh, se não fosse a igreja, talvez você não estaria aqui hoje. Diga assim: graças a Deus, porque eu sou a igreja. Diga assim: nós somos a igreja. Nós somos o corpo, e Cristo é o cabeça. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Oh, glória. Eu quero convidar nessa noite os ministros do Senhor para estar aqui na minha frente.
os diáconos da casa do Senhor, a missionária Josilene, o auxiliar Carlos, o auxiliar Ziane, palavra forte, viu? Glória a Deus. Quero convidar também aqui nosso irmão Everaldo, nossa irmã Maria, a subir aqui, por favor, aqui no altar. Glória a Deus. Missionário Rivaldo à minha esquerda. Hoje esse casal aqui vai ser honrado. E eles vão ser os primeiros a receber a Santa Ceia do Senhor. Porque a partir de hoje eles passam a ser inseridos no corpo de Cristo definitivamente por meio do batismo nas águas. Depois de 1 ano e 6 meses, não foi isso? 1 ano e 4 meses, organizaram a vida bem direitinho e hoje desceram as águas, sepultaram a velha criatura e nasceram de novo por meio do batismo para viverem juntamente com Cristo. Amém? Eu quero convidar todos os irmãos que estão aptos a cearem, a tomar a Santa Ceia, a permanecerem de pé, por gentileza. E os que ainda não são batizados, você pode sentar, por favor. E os que por alguma razão são batizados, mas não vão cear, eu queria convidar você a cear, a orar ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, a se reconciliar com seu irmão,